Olá, gente. Boa tarde. Agora é 2 horas e 33 minutos da tarde de domingo. Desculpa, gente. Para falar sobre o jogo do Inter, né? Uma grande vitória do Internacional hoje pela manhã contra o Ceará no Beira-Rio. O jogo começou às 11 horas da manhã de hoje. Uma grande vitória do Internacional. É, o Inter já fica longe do rebaixamento ali, que era uma maldição maldita. Tanto é que quando termina o Mundial de Clubes ali, o Inter ele tá lá embaixo, na 17ª na posição, hoje já é 14º, com o Grêmio ali, 13º ali. Mesmo as pontuações, o Inter fica na frente por saldo de gol, se eu não me engano. 2 a mais que o Tricolor Gaúcho. O jogo assim, gente, não sei se vocês perceberam a diferença entre quanto o Ceará e quanto o Vitória. O Vitória é muito menos que o Ceará. Tanto é que quanto o Vitória, o Inter não conseguiu jogar. Foi uma partida sonolenta, como eu posso dizer isso. O Inter foi achar o gol no final do jogo contra o Bruno Tabata. Tanto quanto o Ceará, que é um time mais organizado, o Ceará está a 1 ou 2 pontos na frente do Inter no Brasileiro. O Ceará é muito mais que o Vitória. E o Inter conseguiu jogar contra o Ceará. O Inter fez 1 a 0. O Inter poderia ter feito uns 2 gols no primeiro tempo. Se o Bruno Henrique pega aquela bola bem, né? O Ceará poderia sim fazer um gol ali, que o Ceará teve umas 2 chances reais de gol no terceiro, 3 chances reais de gol no primeiro tempo, um chute de letra ali, um toque de letra que a bola bate na trave, né? Poderia ter sido uns 2 a 1, 3 a 1 pro Inter, mas o Inter amassou o Ceará ali até os 10 minutos do primeiro tempo. Ali, o Inter amassou. Tanto é que as melhores ações já foi do Inter. O Ceará teve uns contra-ataques rápidos ali. O Ceará, um time organizado, conseguiu se empenhar no Beira-Rio ali nos minutos finais ali do início de jogo. Quando o time do Inter é esse, tá? O Roger sabe, o time tem dificuldades para trocar a bola. Já no segundo tempo, os jogadores estão cansados. Tanto é que o Inter é desgastado. O Inter correu tanto no Campeonato Gaúcho para ganhar do Grêmio, venceu. O Inter estava no grupo da morte. Na última rodada, conseguiu se classificar em primeiro lugar no grupo da morte. O Inter se classificou para a Copa do Brasil. O Inter está nas oitavas da Libertadores, está nas oitavas da Copa do Brasil. Tá numa posição boa, assim, razoável no Brasileirão. Né? O Inter poderia estar na primeira parte da tabela, o Inter já não está. Tanto é que o Inter perde ponto pro Mirassol no Beira-Rio e perde ponto pro Sport, lá no estádio do Sport, no Recife. Contra times de baixo, o Sport. Porque o Mirassol, gente, o Mirassol, ele não perdeu pra dupla Grenal e não perdeu pro time de São Paulo. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Mirassol não perdeu pra esse time. Por isso que ele tá na frente do Inter. O Cruzeiro, que perdeu lá pro Inter no início do campeonato, na segunda ou terceira rodada, né? O Cruzeiro perdeu aquele jogo e agora o Cruzeiro é líder, tá com 30 pontos. Vai jogar hoje com o Juventude às 4 horas da tarde. Deve ganhar aí do Juventude, com todo respeito, o time gaúcho Juventude, né? Mas voltando para falando do jogo do Inter com o Ceará, o Inter faz o gol ali no minuto 23 com o Alan Patrick, uma jogada toda do Borré. Foi invertido os lances, né? Como o Alan Patrick é o 10, é o armador, ele que deveria passar para o Borré fazer o gol de centroavante, mas foi ao contrário. O Borré que fez a jogada e o Alan Patrick fez o gol. O Carboneiro, ele foi bem, mas alguns lances assim bizarros dele ali que deixa o braço, o cartão amarelo, a bola totalmente estava com ele, dá um encontrão ali. O Alan Patrick dá uma bronca nele ali, com razão, o Alan Patrick, o Bruno Henrique ali, os experientes do time. Uma bronca nele ali. Tanto é que falando ainda do primeiro tempo foi do Inter, né? O segundo tempo mais do Ceará, que o Ceará queria fazer o gol de empate. O Ceará veio para não ganhar do Inter, o Ceará veio para tentar levar um pontinho lá para Fortaleza lá. Mas o jogo não foi amarrado, o Inter conseguiu jogar o primeiro tempo, o Inter cansou,
o Inter deu a bola pro Ceará vir pro contra-ataque, o Ceará conseguiu alguns espaços, achar alguma jogada assim, do lado do Aguirre ali, as bolas longas ali, o Aguirre conseguiu se defender bem. O Aguirre, lá atrás, critiquei ele no Campeonato Gaúcho, calou minha boca também. O Bruno Henrique, ele é limitado, ele consegue jogar bem o primeiro tempo. Ele sempre sai por cansaço, ele é o jogador de confiança do Roger. Tanto é que aqui na página, alguns torcedores do Inter fala sobre o tempo dele para ser reserva, para entrar já o Thiago Maia já é titular, tá na frente do Ronaldo. Por que será que não começa o Ronaldo como atacante? Atacante não, como volante, desculpa, né? Mas o Bruno Henrique eu desconfiança. Pode até ser que comece, tá? Eu acho que até é bom que o Bruno Henrique começa assim de jogando, porque se ele começar na reserva entrar, pode desandar o time. Então ele já começa com o bonde, assim como a torcida fala, já começa com o bonde andando. Sempre entra no segundo tempo ali, o Ronaldo, hoje entrou o Diogo Rosa, o Ronaldo tá lesionado, entrou o Diogo Rosa. Esse Richard que veio aí, vamos ver como é que vai ser da dele. Deve estrear aí contra o Fluminense na Copa do Brasil ou contra o Vasco. Com o Santos não vai dar, né? O Oscar Romero, gente, tá lesionado. Não sei que lesão que ele teve no treinamento aí. Não vi nenhuma nota dizendo como ele se lesionou. Mas o Tabata, será que ele não seria o reserva do Alan Patrick? Se fosse uma formação 4-4-2 seria. Mas como é o 4-2-3-1, né? Esse 3 aí que eu falo é os extremas da ponta, que seria o Wesley, o Carboneiro e o meu Alan Patrick. Então não dá pro Tabata começar de titular, né? Eu penso assim, se fosse uma formação 4-4-2-2, aí sim. Mas o Tabata, pra mim, ele tá muito na frente do Oscar Romero. Eu já disse que eu peguei, quando o Oscar Romero veio pro Inter, depois do Gauchão ali, eu vi os números dele no Botafogo. Ele tem 19 partidas, tá? Ele jogou um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, depois não jogou mais os jogos dele, tá? Mas o Roger sabe, a sequência do Inter agora é pesada. Pega o Santos quarta-feira do Neymar, lá na Vila. Depois joga com o Vasco aqui. E depois tem Fluminense pela Copa do Brasil, primeiro jogo. Depois pega o São Paulo lá no. Eu não sei se é no Morumbi. Não, é no Beira-Rio. Acho que é no Beira-Rio. Ele pega o São Paulo no Beira-Rio. Depois ele pega o. Ele pega o Fluminense pela Copa do Brasil. Depois ele tem um jogo aí, não sei contra quem. Depois tem Flamengo. Tem 3 jogos com o Flamengo. Um pela Libertadores, um da retomada do Brasileirão, tá? E depois pega o Flamengo de novo. É uma sequência assim, ó, pesada pro Internacional. O Inter teve uns jogos pesados, só veio os recentes, ó. Libertadores, Copa do Brasil. O Inter se classificou em primeiro num grupo difícil, o grupo da morte. O Inter ficou em primeiro do seu grupo, né? Deixou o Bahia de fora aí, que o Bahia vai jogar a Sul-Americana. Bahia Bahia, pra mim, ele e Fluminense, os dois brasileiros são um dos candidatos a título da Sul-Americana, tá? O Fluminense do Renato aí, que fez um campeonato muito bom lá no Mundial de Clubes, né? O Fluminense foi o quarto melhor time do mundo, né? Ganhou milhões aí com as vitórias aí com o Renato. Renato sim e Fluminense são um dos candidatos sim para ganhar a Copa Sul-Americana. Eu podia botar o Grêmio também, pelo nome do Grêmio, mas pelo futebol não, né? Mas o jogo do Inter foi esse, ele algumas surpresas ali, como entrou o Luiz Otávio, entrou o Diogo Rosa. Diogo Rosa foi mal, né? Entrou muito mal. O, o Luiz Otávio já entrou bem, já deu alguns botes ali. Mas o jogo foi esse. Foi aquele espetáculo sim, dos dois times do primeiro tempo. Segundo tempo foi mais do Ceará. O Inter administrou, o Inter se defendeu as linhas baixas ali. Não deixou o Ceará
ter as chances reais de gol. O Pedro Henrique, do Ceará, que jogou do Inter, fez uma partida meio razoável, porque o Vitão ficou na cola dele. Tanto é que ele foi até aplaudido pela torcida do Inter quando ele saiu de campo. Né? Aquele carinho que ele tem pelo Internacional, ele e o Maurício, quando os dois vieram aqui pro Beira-Rio para jogar. O Maurício que eu falo do Inter, tá? Que jogou no Inter, agora tá no Palmeiras, tá? Mas foi um jogo assim que contra o Santos lá, o Inter tem as peças ali. Pode enfrentar o Santos de igual para igual, dá. Futebol dá isso. Se fosse pela camisa, não dá. Porque o Santos, do lado do Inter, o Santos a grandeza do Santos, nossa. Mas o Santos tá num momento bom, assim. O Neymar tá lá. Tem esse menino aí, que é o filho do Robinho aí, que é um menino aí, é um moleque, né? Mas é um moleque que eu falo no bom sentido, tá? Mas o Inter também tem jogador, tem o Borré, tem Alan Patrick, tem o Vitão, tem o Wesley, tem o Carboneiro, o Thiago Maia, tem todo mundo ali para jogar de igual para igual com o Santos. Bom, o Flamengo foi lá na Vila, falando rapidinho, o Flamengo foi lá na Vila, fez um jogo muito melhor que o Santos, mas no final das contas o Neymar foi lá, fez o gol e decidiu o jogo. Tanto é que o Inter pode ir lá fazer um grande jogo e o Neymar decidiu num pênalti, numa falta, num lance ali, né? Mas igual. Mas o Inter foi esse. O Inter sim precisa melhorar no Brasileirão, o Roger sabe. O Inter já disse nos outros vídeos sobre o Inter. O Inter, o trimestre até o Mundial de Clube, o Inter conseguiu ser campeão gaúcho. Conseguiu se classificar para as oitavas da Copa Libertadores, num grupo da morte. O Inter conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. E a terceira opção era ficar entre os 10 melhores do brasileiro, já não conseguiu. Mas hoje o Inter tá naqueles, né, normal ganhar do Ceará, com todo respeito. Claro que o Ceará fez não tô falando de igual para igual ali, né, mas o Inter é obrigação de ganhar do Ceará. Empatou com o Mirassol no Beira-Rio, empatou com o Sport lá. De grandezas, o Inter é mais que esse time de grandeza. O Inter deixou pontos pelo caminho. Se o Inter brigasse pelo título brasileiro, mas lá nas últimas rodadas, sim, a gente já tá falando que deixou ponto com o Sport, com o Mirassol, a gente já tá falando isso aí, né? Mas o Inter já, como a gente sabe, pra mim, não vai brigar pelo brasileiro, não vai. O Inter vai disputar de novo vaga direto pra Libertadores, ficando entre do primeiro ao sexto, sétimo ali, é o que vai acontecer, né? É isso. O Inter, ele apresentou sim um bom futebol, diferente do Vitória lá no semana passada, né? Sábado passado, o Inter não apresentou um jogo bom contra o Vitória. Mas é isso. O que vocês acham? Você acha que o Inter ele pode jogar de frente com o Fluminense? Pode. De qualidade, de novo o Inter tem mais. Mas, como eu disse, futebol não ganha mais camisa. O Renato foi lá no Mundial, ficou em quarto. Deixou o Al Hilal pelo caminho, né? Ele tomou do Chelsea, que o Chelsea é melhor. O Chelsea tem aquele João Pedro lá, 400 milhões de reais, né? Então. Mas o Bruno Henrique hoje de novo, ele foi irregular. Ele perdeu um gol, que o Carboneiro dá uma assistência para ele lá e não faz o gol. Então é isso, né? O que o Roger vai tirar? Pode jogar Valência e Borré? Eu acredito que possa, gente. Porque se olhar lá atrás, lá, na seleção brasileira lá, jogou Ronaldo e Romário simplesmente. Por que não pode jogar Valência e Borré junto? O esquema não dá. Aí um fica na reserva, outro no ataque. Os dois maiores salários do Inter. Borré 1.800.000 e Valência 1.200.000. Mas né, o Roger sabe, pelo menos jogaram na Libertadores, os dois ajudaram o Inter. Copa do Brasil também, a Libertadores. Vamos ver agora. Pega o candidato para ganhar tudo, Flamengo, e a classificação certa é do Fluminense contra o Renato. É o que estão dizendo nas internet, tá? Flamengo, pelo melhor time do campeonato, para mim é o Flamengo, tá? O futebol jogado, assim, de toque-toque, para mim é do Renato, tá? Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer aí, né?
Agora, decisões importantes, sim, semana que vem, do Grêmio contra o Alianza Lima. A gente vai estar aqui falando sobre o jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena. Será que vai ter casa cheia lá pros tricolores? É pra ter, né? Hoje aqui no Beira-Rio teve mais de 15 mil pessoas ali, né? De manhã cedo, aquele churrasco, aquela cerveja bem gelada, né, do lado de fora do Beira-Rio. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso. O Inter fez o gol ali com o Alan Patrick, como eu falei, no minuto 23 do primeiro tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu disse, o Inter tem suas limitações, como o Grêmio também tem. O Inter tem os 11 titular, porém na reserva tem entre 3, 4 jogadores bons ali. Eu queria ver o mercado entrar, tá? O mercado tá de recuperado. Talvez o Roger ele vai utilizar o mercado, o zagueiro Gabriel Mercado, quando ele estiver num jogo bem seguro, tipo uns 2-0, 3-0 no segundo tempo. Entrar ele para ter um pouco de ritmo, assim, de 5 minutos, mais ou menos, né? Talvez hoje contra o jogo contra o Ceará. Eu queria ver o Juninho também. Eu acho que o Juninho não sei se estava relacionado ao jogo. Tem o Vitinho para entrar também. Tem esses caras aí para entrar aí, tá? Então tá, gente. O vídeo de hoje é esse. Vamos chegando já a 18 minutos de jogo. Com certeza, quarta-feira teremos aqui Grêmio e Alianza Lima. O Grêmio precisa reverter o resultado. 2-0 no placar do contra o Alianza Lima. O time do Guerreiro com o Barcos. Será que o Grêmio vai resolver? Eu acredito que sim, pela torcida. Mas em campo, jogadores, né? Então tá, gente. A gente vai se despedindo aqui. Um bom domingo para todos e tchau.